a nossa primeira questão de química. Acompanha aí, vestibulando. Considerando a experiência de Rutherford, assinale a alternativa falsa. Letra A. A experiência consistiu em bombardear partículas metálicas delgadas com partículas alfa. Letra B. Algumas partículas alfa foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão exercida pelo núcleo positivo do metal. Letra C. Observando o aspecto de difração das partículas alfa, Rutherford concluiu que os átomos têm densidade uniforme. E letra D. Essa experiência permitiu descobrir o núcleo e o seu tamanho relativo. O que é que nós temos que gravar do experimento de Rutherford? Uma lâmina metálica foi bombardeada por partículas alfa. A maioria das partículas alfas passavam pela lâmina como se ela fosse um grande vazio, que é esse vazio Rutherford chamou de eletrosfera. Então, na verdade, o átomo ele é composto basicamente em termos de seu volume pela eletrosfera, pelo esse imenso vazio. Como uma ou outra partícula colidia com algo no átomo, então esse algo que ele chamou de núcleo era pequeno, mas ali estava concentrado toda a massa do átomo, tá certo? E também esse núcleo ele tinha carga igual à carga da partícula lançada alfa, porque algumas eram repelidas, mudava a sua trajetória devido à presença ali do núcleo, mostrando que o núcleo do átomo tinha o mesmo sinal que a partícula alfa. Agora, o que são partículas alfas? Aí o vestibulando tem que lembrar lá da parte da radioatividade, partículas alfa, beta e gama, tá certo? Que a partícula alfa nada mais é do que o átomo do hélio sem os elétrons, ou seja, a partícula alfa é o cátion do hélio. Uma alfa é igual ao hélio He mais 2, ou seja, o cátion do hélio, o hélio sem os dois elétrons. Então a partícula alfa ela é uma partícula positiva, ok? Então vamos analisar agora para a gente escolher nossas opções, qual seria a que está em desacordo com o experimento de Rutherford. Então a letra A, olha aí na telinha. A experiência consistiu em bombardear películas metálicas delgadas com partícula alfa. Correta. Letra B. Algumas partículas alfa foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão exercida pelo núcleo positivo do metal. Correto, porque se o núcleo era positivo, ele desviou, repeliu as partículas alfas que também são positivas. Letra C. Observando o aspecto de difração das partículas alfa, Rutherford concluiu que os átomos têm densidade uniforme. Vai para cá, para cá, para cá. Lógico que não. Porque se fosse uniforme, as partículas todas passariam pelo átomo metálico, todas passariam, se comportaria do mesmo jeito. E nós colocamos que a maioria passavam direto devido ao vazio da eletrosfera, mas uma ou outra colidia com o átomo e voltava. Então significa que o átomo ele não é uniforme, tá certo? Ou seja, Rutherford concluiu que a matéria é descontínua, ok? Não é uniforme. E então a letra D, olha aí na telinha, essa experiência permitiu descobrir o núcleo e o seu tamanho relativo. Muito bem, que como algumas partículas de alfa colidiam com algo no meio do átomo, que chamou o núcleo, então o núcleo existia, mas como poucas colidiam, o átomo era um grande vazio, então esse núcleo tem o seu tamanho pequeno, desprezível em relação ao tamanho do átomo, tá certo? Eletrosfera, volume do átomo, núcleo responsável pela massa e de tamanho pequeno. Haja vista que a maioria das partículas alfas passavam no experimento de Rutherford, passavam pelo átomo, tá certo? Sem mudar a sua trajetória normalmente. Então isso significa que o átomo é um grande vazio. Agora lembre-se também que, como a alfa são partículas positivas, porque é o cátion do hélio, então o núcleo também teria partículas positivas. Mas como a matéria ela é neutra, se o núcleo é carregado positivamente, a eletrosfera
tem partículas que são os elétrons que teriam que ter cargas negativas exatamente para neutralizar a matéria. Se a matéria é neutra e se o núcleo é positivo, porque algumas partículas ao passar próximo do núcleo era repelida, então se há uma força de repulsão, carga de meio sinal se repele. Se as partículas alvo eram positivas e eram repelidas, é porque o núcleo também é positivo. Mas como a matéria é neutra, se o núcleo é positivo, a eletrosfera vai ser negativa. Lembrando também que o elétron é negativo, o próton é positivo, isso é uma convenção. O que nós sabemos é que o próton e o elétron têm cargas, têm sinais diferentes, porque se atrai. Por convenção, o elétron ficou negativo e o próton ficou positivo. Ok?